Olá, seja bem-vindo. Nessa videoaula, então, a gente vai iniciar a construção do nosso projeto, tá? Peço que você se inscreva aí no canal, marque o sininho, marque o like, deixe a sua dúvida aí, seus comentários na janelinha de comentários abaixo desse vídeo aqui para a gente poder responder a você e te dar aí todas as informações pertinentes ao projeto, ok? Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui, né, montando a tela do nosso sistema, tá? Eu vou deixar, né, evidentemente, aqui a aplicação no ar dentro do projeto para que a gente possa copiar algumas telas, né, para a gente não precisar ficar se matando aí bastante na parte de interface, etc. Então vou copiar bastante coisa aqui de design para a gente poder entender um pouquinho como é que funciona, tá? Então, ó, basicamente, o que eu vou fazer é criar um projeto novo, aqui, ó, Add New Project, Multi-Device, né, obviamente, Multi-Device Application Delphi, eu vou clicar na opção aqui de Blank Application, tá, ok, deixa ele criar pra gente. Eu vou pegar aqui a mesma estratégia de largura, tá, do formulário, então vou pegar aqui, ó, a minha view main, pegar o height, eu coloquei aqui o height como, deixa eu ver aqui, height tá 636 e o width aqui, né, o width tá como 1130. Eu posso colocar aqui uns 1200, tá? Aí, ó. Se quiser aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho, enfim, fica a seu critério, tá? Aqui 650, por exemplo, perdão, 350. Aqui, ó. Então fica a seu critério, tá? A gente estava com 636, né? 640 e tal. Então, tá um valor bastante tranquilo aqui de se trabalhar, tá? Vou colocar aqui a mesma ideia. Vou colocar 640 aqui, ó. E aqui 1130, ok? Beleza, a gente vai adequar aqui, usar alinhamentos, etc, para adequar a tela, deixar ela bonitinha, né? Vou colocar aqui, ó. Vou dar o nome de parque para esse projeto, tá? Parque.main. Vou criar aqui uma pastinha para ele, tá? Projetos. Oficial aqui. Cursos, Adriano Santos. Vou colocar aqui trilha. Trilha estacionamento. Gravação de aula, tá? Beleza, só para a gente poder ter um projeto real, né, um projeto pronto e um projeto que a gente vai criar aí na mão. Então eu vou salvar ele aqui. Vou colocar o nome dele como Parque 2. Parque 2, tá? Ok. E já vou criar também um data module, tá? Eu vou deixar ele criadinho aqui, depois a gente coloca os componentes lá. Então eu vou criar aqui, ó, um data module. Vai estar aqui em Delphi, né? Database. Ok. E vou deixar ele aqui como autocreate falso, tá? Aliás, ele criando antes do formulário principal, tá? Vou colocar o nome dele aqui de service dados. Vou salvar como service dados. Ponto dados, né? Vou criar uma pasta aqui chamada services. Beleza, eu vou deixar ele criadinho aí. Lá no Project Options, cliquei errado aqui, né? Cliquei no Deployment, não tem problema. Aqui é o Project Options. E eu vou tirar ele ali vou deixar ele acima do Form Main, né? Lá no Auto Create Forms. Deixa ele só abrir pra gente aqui. Perfeito, ele abriu, então aqui no Forms, eu vou colocar ele para cima. Aqui, ó. Tá? Form 1 aqui ficou errado, né? Então é só a gente colocar o nome dele aqui, correto? Vamos lá.
aqui no name, né? Vamos lá. Vou colocar aqui como main, tá? Então, beleza, né? Vamos começar a entender um pouquinho aqui, né, da característica visual. Eu sempre falo nos treinamentos, né? Use e abuse dos layouts, tá? O T-Layout. Se a gente fosse desenvolver essa aplicação em VCL, seria o T-Panel, né? Então, use e abuse é um componente super leve, isso não vai aumentar o tamanho de executável, esquece isso que o pessoal fala por aí, tá? Aumenta o tamanho do executável, do APK, fica muito grande, esquece isso que é besteira. São pessoas que não têm conhecimento aí acabam falando besteira, tá? Então use o T-Layout para tudo, tá? É o seu container, é o seu grupo, é o agrupamento de componentes que você vai usar na aplicação. Então eu costumo dividir primeiro a aplicação em pedaços, né? Visualmente assim eu olho e destrincho uma aplicação em pedaços, tá? Então, que pedaços que eu tenho aqui, Adriano? Se eu fizer um print dessa tela, vamos fazer um print nela aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Fazer um print. Ok. Vou usar aqui o botão de edição. Deixa eu só ver onde é que ele tá. Espera aí, deixa eu pegar outra ferramenta aqui. Para ficar mais fácil a edição, tá? Só para eu poder ter um editor aqui na tela. Não vou conseguir usar o editor aqui, não tem problema, tá? Então eu vou usar aqui, ó, um lápis. Vou pegar aqui um quadrado, pegar um azulzinho, tá? E vou marcar aqui as partes que eu enxergo, tá? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui um T-Layout aqui, que vai ser a minha barra superior, tá? Que vai ficar fixo no sistema. Eu vou ter aqui, ele não vai ficar marcado, mas não tem problema, ó. Eu vou ter aqui mais um T-Layout, onde eu tenho placa, marca, modelo, etc. Vou ter um corpo, vou colocar aqui, ó, um corpo. Então, a partir de aqui, ó, eu tenho mais um corpo, certo? Então tá aqui. E lá embaixo eu tenho um rodapé. Tá aqui, ó. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4 T-Layouts. Tá? Então são 4 T-Layouts. Lá no fundo, tá, eu gosto de colocar um T-Layout ao fundo. Nesse projeto eu não coloquei um T-Layout ao fundo. Tá? Você vai ver que eu tenho aqui um form main. Deixa eu fechar só essa caixinha aqui. Eu tenho aqui um layout main. Você vai anotar aqui, ó, tá? Eu tenho sim, ó, perdão. Eu tenho um layout main aqui e eu tenho a tooltop aqui com a minha barra de ferramentas para entrar com placa, etc. Eu tenho o layout de navegação que está aqui no meio, miolão, tá? Eu tenho o geral logo, que está lá em cima. E eu tenho o bottom aqui, que é o meu rodapé com a propaganda aí da minha empresa, tá? Então eu criei um layout grande para tudo e dentro dele eu fui destrinchando esses caras. E cada um deles tem um alinhamento, né? Então se eu pegar aqui o layout bottom, ele está alinhado ao bottom, lá no finalzinho. Tem o geral logo, está alinhado ao topo e assim por diante. Então, primeiro exercício que eu sempre faço na hora de começar a construir qualquer aplicação Android, tá? Aí no Delphi, tenta olhar, eu chamo isso de visão Matrix, né? Tenta olhar aí o projeto como se fosse a visão Matrix, né? Em vez de você ver um monte de número caindo ali, tenta na sua mente, né? Mentalmente, tenta destrinchar os blocos, né? As partes do sistema, onde serão fixas, variáveis, né? Dinâmicas, enfim. Então tenta destrinchar isso primeiro, desenha isso num papel, num editor de imagem, enfim, tenta desenhar ali e destrinchar mentalmente essas partes que serão separadas aí, tá? E vai ficar muito mais fácil você alinhar os objetos na tela, ok? Bom, aí eu tenho um T-Layout que é o meu filtro, tá? Então tá todo mundo ali. Então eu vou deixar esse cara invisível por enquanto, tá? Ó, invisível. Eu vou ter a edição do veículo, vou deixar invisível. E vou ter o cor invisível, tá? Então basicamente eu tenho isso. Eu posso tirar também aqui os meus
objetos invisíveis, tá? Então, basicamente, olha só o que eu tenho, né? 1, 2, 3 blocos e mais um bloco aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa na aplicação principal, tá? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Vou pegar aqui, ó, desenhar um layout comum. Ok. Eu vou desenhar aqui junto com você, mas depois eu vou copiar e colar porque fica mais fácil, tá? Então, ó, eu vou ter aqui um lyt main, tá? Que vai ser o principal. Eu vou colocar ele como all contents. Ok. Aí eu vou desenhar de cima para baixo aí a minha barra, que é a superior aqui. Vou pegar aqui mais um layout, que vai ser a entrada do veículo. Um que vai ser o miolo, grandão, e o outro que vai ser o rodapé. Tá? Então, basicamente é isso. Ok? Então, é isso que eu vou desenhar aqui na minha aplicação. Vou pegar os tamanhos ali de altura certinho, mas basicamente eu terei um aqui ao topo, mais um ao topo. Tá? Esse daqui eu vou colocar ao bottom. E esse cara aqui eu coloco ele ao client. Tá? Tá aí, ó. Então é assim que eu vou desenhar, começar a construir a minha aplicação. Ok? Então aí resta você colocar os tamanhos corretos, né, tudo bonitinho, e começar a colocar os objetos lá dentro. Então, Adriano, o que acontece aqui? Por que é mais fácil fazer dessa forma? Pensa bem, ó. Ao fundo aqui, ó, fundo de todo mundo, eu vou colocar, por exemplo, um fundo branco. Né? Então eu vou colocar aqui um retângulo, tá? Esse retângulo ele vai cair aqui dentro do layout main. Eu posso vir aqui no fill, colocar esse cara aqui como stroke none e o fio como branco, tá? Preenchimento branco. Posso pôr esse cara aqui como all contents, ok? Vou pegar toda a área e aí eu mando esse cara para trás, o botão direito, send it to back, tá? Então ele já começa a ter uma carinha aí de projeto, tá? Já começa a ter uma carinha de projeto. Aqui na parte superior, o que eu tenho lá? Eu tenho um ícone que vai representar a minha aplicação, né, o meu logotipo, etc. Eu tenho ali um botão de sair, um botão de filtro, tenho um reloginho e tenho dois labels, tá? E ele está cinzinha no fundo. Como é que eu deixo ele cinzinha? Você vai colocar um retângulo ali no fundo, tá? Então vou pegar aqui, ó, mais um retângulo, vou colocar ele ali. Não vou colocar nome por enquanto nos objetos, né? Mas enfim, stroke none e o fio vou colocar um cinzinho aqui, tá? Não sei se eu vou acertar direitinho ali a cor, mas você já vai sacar ali, né? Vou colocar ele como a contents, ok? E vou colocar o botão, eu vou colocar ele ao fundo, tá? Não vai ter nenhum efeito, mas tá aí. E aí, a partir desse momento, ó, é legal você sempre nomear, né, as coisas. Então, ó, vou pegar esse cara aqui, LYT, ali eu acho que é logo, né? Logo. Pronto. E aí, ó, uma dica legal, eu preciso colocar uma imagem aqui, né? Então, qual que é a dica legal? Seleciona qual que é o container que vai receber esse novo componente, tá? Então, vou pegar aqui o layout logo, vou localizar aqui um TImage, vou dar 2 cliques nele, ó, ele vai direto lá pro meu objeto, tá? Correto. Senão você vai ter que arrastar, soltar, tirar ele do local ali, né? Então, ó, vou colocar ele à esquerda, left, aumentar um pouquinho ele aqui, né? Mais ou menos. Você pode dar também uma margem esquerda, tá? Eu sempre aconselho você colocar algumas margens, para não ficar muito colado. Então, vou dar uma margem esquerda aqui de 4. E aí aqui no Multi-Res Bitmap, você pode selecionar a imagem que você desejar, tá? Então, vai abrir aqui. Ok. Vou procurar aqui na minha pasta. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Logo Tectoy, não sei se é esse. Não, não é esse aqui. Eu acho que é o esticado ali, né? Tem um outro que é esticado, tá? Splash. Deixa eu ver se é esse aqui. Aí, pode ser esse daqui, tá? Acho que eu tenho um outro logo, inclusive, ali.
Deixa eu só ver qual que é o outro logo que eu tenho ali. O meu Windows não está mostrando bitmap, né? Deixa eu ver se é esse daqui, ó. Não, não tem problema, tá? Depois eu pego o logo correto ali. Também não é, tá vendo? Então depois eu pego o logo correto, deixa eu ver se clicando aqui na barrinha lateral, se ele vai mostrar para mim os ícones. Não tá mostrando, tá vendo? Não tem problema. Ó, legal. Então eu tenho aqui o logo, né? E aí você vai colocar normalmente ali um label, né? Para ser, por exemplo, o nome do operador, né? Então eu aconselho sempre você alinhar aqui à esquerda nesse caso, tá? Left. Você vai lá na propriedade Text Settings e aí você faz o que você precisar, tá? Sistema de estacionamento Tectoy. Lá, operador Adriano Santos, tá? Você poderia atualizar isso em tempo de execução, pegar o usuário logado, né? Esse tipo de coisa, tá? Aí eu recomendo sempre você alterar aqui a fonte. Vou colocar aqui um white. Aqui. E aqui você vai no fonte. Nunca deixa a fonte default, tá? Eu sempre coloco ali um 14. Acho que o meu teclado numérico está desabilitado. Deixa eu só habilitar ele. Aí. 12. 12 é o default, né? 14, 16, tal. Poderia ser um 16. Põe um negrito, né? Então vai testando aqui algumas opções para ver se fica legal, tá? Então você vai montando o seu layout aqui, ó, dentro dos T-layouts, tá? Você vai montando o layout da sua aplicação usando aí como guia esses layouts que você vai colocando dentro da aplicação, tá? Aqui a gente vai ter, né, um label para a placa, vai ter um edit box para a placa, um combo box para o nosso para nossa marca, né, e assim por diante. Então dá para a gente brincar bastante aí, tá? Beleza? Eu vou só deletar esses caras, né, porque eu quero copiá-los para cá, tá? Porque aí fica muito mais fácil, a gente não precisa ficar se matando, né? Então, ó, vou deletar todo mundo. As dicas já foram dadas, né? E aí eu vou copiar aqui, ó. Vou pegar o nosso layout main, ó. Botão direito aqui, copiar. E vou colar ele aqui, tá? Botão direito aqui, vou dar um colar. E beleza, tá? Aqui eu vou mudar para Android, né? Pra gente poder visualizar. E aí, né? Todas as dicas aqui, né, são componentes todos nativos. Label, combo box, retângulo e assim por diante. Aqui, por exemplo, ó, vou te mostrar esse botão de entrada, né? O que eu fiz aqui? Eu criei um layout, tá? Coloquei um layout ali, eu desenho todos os meus botões são dessa maneira. Eu criei um retângulo, tá? Que esse retângulo está como verde, tá vendo? Ele está como verde. Tem um label, tem um speed button em cima dele, tá? E esse detalhezinho verdinho, pequenininho aqui embaixo, é um outro retângulo, uma corzinha verde um pouquinho mais escura, tá? Tá aqui, ó, tá vendo? E aí eu tenho esse efeitinho aí do botãozinho desse detalhezinho aqui, tá? Então basicamente é isso, sem problema nenhum. Aqui na área do meio, tá? Essa área aqui, aplicações Android, aplicações iOS, é sempre não recomendável você usar grades, tá? Grids. Mas nesse caso não tem jeito, a gente precisa usar grid, né? E a gente está trabalhando com uma tela que é tamanho fixo. Então, a minha dica, use um string list, tá? A gente não tem componentes de acesso a dados, né? DBwares dentro do FireMonkey, tá? Então, nesse caso aqui a gente usa um string grid, então eu dei o nome dele aqui de grid carros, tá? Não tem string list. E ele está dentro aqui do layout de navegação, tá? Aqui, quando a gente tiver
a query de dados, eu vou linkar esse cara aqui, a nossa query de dados, através do bind, tá? Do bind visually. Então, na hora que eu linkar, ele vai trazer para mim os campos do database, né, da nossa tabela, e vai mostrar que a gente vai só personalizar esse grid, tá? E a gente vai incluir e excluir dados do nosso banco de dados utilizando esse string list, tá? Então fica bem legal aí você trabalhar dessa forma em ocasiões como essa aqui, que a gente vai ter uma tela fixa, né, uma tela grande, enfim, então a gente fica bem tranquilo, ok? Então, basicamente é isso. Acho que o restante você já pegou a manha, né? Você já entendeu como é que funciona. Os botões aqui no canto da tela, no canto direito superior, o que eu geralmente faço? Eu também crio um layout, quadradinho aqui, tá? Crio um TPF e nesse TPF a gente tem uma propriedade chamada data, tá? Tá aqui, ó. Então, aqui é um arquivo, né? Um SVG, tá? Da imagem. Esse SVG, só para a gente concluir a aula, esse SVG, perdão, a gente traz de algum site, né? Qualquer site aí que tenha um SVG, a gente copia lá essa matriz, né, de informações ali, ele desenha para a gente esse ícone, tá? Vou te mostrar aqui um desses sites para você poder entender como é que funciona. Eu gosto muito desse site aqui, ó, Material Design Icons, tá? Tem outros aí no mercado, enfim. Ele é um site um pouquinho mais lento, né? Demora um pouquinho mais para você encontrar as imagens, mas é um site bem legal, tá? E aí o que eu faço aqui, ó? Deixa ele carregar pra gente. Eu vou procurar a imagem que eu quero, tá? E eu consigo ter acesso ao SVG daquela imagem, tá? O site mudou um pouquinho, né? Você vai ver até que ele está redirecionando aqui para um outro local, tá? Mas a ideia é a mesma. Tá? Então aqui você vai colocar, por exemplo, filtro, né? Ah, eu quero um ícone de filtro. Aqui você vai colocar em inglês, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, filter. Ele é um pouquinho lento aqui, porque tem bastante imagem, tá? Ele vai localizar aqui vários ícones de filtro, tá vendo? Tem vários aqui. E aí você clicando nesse botão, no botão que você deseja, né? Ah, vou pegar essa imagem aqui, por exemplo, né? Você vai clicar, ele vai abrir uma janelinha, uma pop-up, e nessa pop-up você vai poder escolher o SVG, tá? Você vai clicar aqui no Copy SVG, ele vai abrir uma janela. Deixa ele abrir pra gente aí. Ah, ele já copiou, na verdade, né? Eles mudaram um pouquinho o site, ele já copiou, tá? Eu vou jogar isso aqui num bloco de notas, porque eu não sei o que ele copiou, então eu vou jogar num bloco de notas aqui, e vamos ver o que ele copiou pra gente, tá? Ctrl V aqui. Ó, ele copiou o SVG inteiro, tá? Mas a gente não precisa dele inteiro. O que a gente vai precisar é da letrinha T aqui, ó, tá vendo? Até o Z, ó. Então, da letrinha M aqui até o Z que tá aqui no final. Cadê ele? Deixa eu pegar ele aqui. É isso aqui, ó, tá? Então, dá um Ctrl C nele aqui. Ctrl C. Geralmente ele finaliza com Z aqui na frente, então você sempre procura, tá? Ou às vezes ele vem desse jeito mesmo, ele finaliza ali com um numeral mesmo, tá? Normal. E aí você vem no Delphi, tá? Você vem no Delphi aqui, apaga, né? Coloca um Ctrl V aqui, você vai ter o ícone, tá? Então você consegue ter um ícone, né? Do jeito que você deseja. E aí a imagem fica também muito leve, tá? Desse modo você vai criando então a sua aplicação, desenhando os ícones conforme você acha mais conveniente, tá? Então, basicamente a estrutura base da nossa aplicação é essa daqui, né? A partir daqui a gente vai montar o banco de dados, né? A tabelinha, a gente vai montar também as outras janelas de filtro, etc. Então a gente vai fazer isso no decorrer das próximas aulas, ok? Muito obrigado e até a próxima.